Olá, uma boa noite para você. Com os índices da pandemia em alta e o desabastecimento nos hospitais, é preocupante a situação da saúde pública em Manaus. Pacientes são transferidos para outros estados. Os bastidores do Congresso Nacional, a disputa pela presidência da Câmara e do Senado, é assunto para a análise de Leonardo Dutra e você vai ver também. Pela primeira vez, alpinistas chegam em pleno inverno ao topo do K2, o segundo maior pico do mundo. O que levar para o Enem amanhã? Os dados da Covid-19 no Brasil. E ainda, a história de superação de um jovem potiguar que foi empossado no Tribunal de Justiça do Pará como juiz. Os detalhes destas histórias você confere aqui e agora, no Edição Brasil, deste sábado 16 de janeiro de 2021. Nós abrimos a edição de hoje falando sobre a situação preocupante da saúde pública em Manaus. Desde a manhã de ontem, pacientes foram transferidos para outros 7 estados e o Distrito Federal. No estado, os índices da pandemia estão preocupantes. Os detalhes agora ao vivo com Leonardo Henrique. Oi, Léo, uma boa noite para você. Boa noite, Rafael. Boa noite para você que está nos acompanhando nesta estreia da nossa Central N TV. Mais uma opção para que você possa ficar bem informado, com precisão e credibilidade, bem como também a estreia deste nosso primeiro telejornal, o Edição Brasil. Pois é, todo o país e várias partes do mundo acompanham com muita preocupação o colapso no sistema de saúde do estado de Amazonas e da capital Manaus. O estado do Amazonas já acumula cerca de 230 mil casos de Covid-19, pouco mais aí de 10 mil mortes, segundo os últimos boletins, e está passando por esse colapso no sistema de saúde, com falta de leitos de hospitais e também, principalmente, de oxigênio para os pacientes que estão desenvolvendo a forma mais grave da Covid. Segundo a Fundação de Vigilância da Saúde do estado de Amazonas, são 889 leitos de hospitais disponíveis nas redes públicas para tratar pacientes com o novo coronavírus. Porém, são 914 hospitalizados, o que representa uma taxa de ocupação de cerca de 102,81%. Já os leitos de UTI, dos 363 disponíveis também na rede pública, restam apenas 22 leitos que não estão ocupados, ou seja, leitos vagos. A taxa de ocupação nas UTIs é de cerca de 94%. Muitos fatores, a gente elencou agora há pouco que Manaus vivencia a falta de oxigênio para pacientes com Covid e também nos hospitais para diversas outras formas de utilização, mas o que os especialistas falam e também o que as notícias circulam é de que o governo do Amazonas já tinha noção desde o mês de novembro de que poderia haver a falta de bombas de oxigênio. O governador do estado, o Wilson Lima, do PSC, chegou a dizer no mês de julho que havia acabado a pandemia no estado de Manaus. Há também um descompasso entre as ações do Ministério da Saúde por meio do governo federal, o governo federal, na verdade, por meio do Ministério da Saúde, para que se possa chegar a uma resolução desse problema. Então, para compensar todas essas dificuldades, toda essa instabilidade, algumas ações estão sendo desenvolvidas. Uma delas é também a chegada de oxigênio em aviões da FAB, da Força Aérea Brasileira, que carregaram cerca de 6 cilindros de oxigênio ontem, dia 15. O total desses 6 cilindros é de 9.300 quilos de carga. O avião da FAB saiu de Guarulhos na quinta-feira por volta das 8 horas e 27 minutos e chegou até a capital Manaus por volta das 2 da manhã e 10 minutos de ontem. Ainda falando sobre as formas que estão sendo encontradas para poder compensar toda essa problemática, o Ministério da Saúde conseguiu oxigênio para atender 61 bebês
prematuros por até 48 horas. Só que não há informações se já foram disponibilizadas ou então quando serão disponibilizadas. E também estão sendo feitas as transferências de pacientes para outros estados do país. 235 doentes já estão sendo transferidos para estados como Ceará, Goiás, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e também o Distrito Federal. As transferências iniciaram ontem também em aviões da FAB. Nós seguiremos acompanhando o desenrolar desses acontecimentos, dessa situação tão preocupante e também outras informações nós iremos trazendo ao longo dos nossos telejornais. Por hora, eu fico por aqui e volto com você no estúdio, Rafa. Muito obrigado pelas suas informações, Léo. Uma boa noite para você e um bom trabalho. Ainda nesta edição, nós vamos trazer os dados da Covid-19 no Brasil. Mudando de assunto, alpinistas nepalenses conseguiram um feito histórico. Pela primeira vez, um grupo conseguiu chegar ao K2, o segundo pico mais alto do mundo em pleno inverno. Uma equipe de alpinismo do Nepal conseguiu neste sábado realizar a primeira subida de inverno no segundo pico mais alto do mundo, o K2, com 8.611 metros de altitude. Essa era a única montanha com mais de 8.000 metros de altitude que não havia sido escalada no inverno, derrubando então um dos últimos grandes mitos do montanhismo. Os 10 alpinistas se reuniram logo abaixo do cume do K2, que fica no maciço Karakoram, que é conhecido como um dos relevos mais perigosos do mundo, para escalarem juntos os últimos metros. Ao chegar no topo, cantaram o hino nacional e fincaram uma bandeira do seu país no alto da montanha. Os nepalenses nunca haviam conseguido chegar no topo da montanha K2, que é conhecida como Montanha Selvagem, já que a velocidade dos ventos pode chegar a 200 km por hora e a temperatura pode cair para menos 60 graus Celsius no cume da montanha. Vamos falar agora sobre política. Com a proximidade das eleições na Câmara e no Senado Federal, os candidatos à presidência das duas casas contam com as traições de última hora. Quem vai explicar melhor para a gente é o Leonardo Dutra, que está ao vivo. Oi, Leonardo, uma boa noite para você. A sua análise, por favor. Boa noite, Rafa. Boa noite a todos que nos acompanham nessa noite de estreia. Estou um pouquinho nervoso, mas a gente consegue controlar. E vamos lá partir para a nossa análise. Eleição na Câmara. Candidatos: Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, e Arthur Lira, do PP de Alagoas. O Baleia Rossi ele é apoiado pelo atual presidente Rodrigo Maia e o Arthur Lira ele é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. Quem já definiu apoio para o Baleia Rossi são DEM, PSDB, MDB, PSL, Cidadania e PV. E quem já definiu o apoio para o Arthur Lira são PL, PP, PSD, Solidariedade e Avante. Mas é necessário a gente abrir um parênteses no PSL, que definiu o apoio à Baleia Rossi. O PSL tem 52 deputados na Câmara, só que 32 deles assinaram um documento dizendo que não vão votar no Baleia Rossi, e sim no Arthur Lira. Por quê? O Arthur Lira ele é apoiado pelo presidente Bolsonaro, como eu já disse. E esses 32 deputados, eles são muito fiéis ao presidente Bolsonaro. Então, por esse motivo, eles decidiram votar no Arthur Lira. Ganha a eleição na Câmara quem conseguir a maioria simples, 50+1, ou 257 deputados, isso se todos os 513 participarem. Se faltar alguém, continua valendo a maioria simples, só que com outros números, né? Partindo agora para a eleição no Senado. Quem está disputando a presidência? Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, e Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais. Simone Tebet é do MDB, partido que tem a maior bancada no Senado, com 15 senadores. E o Rodrigo Pacheco, que é do DEM, o partido dele tem 5 senadores no Senado. Simone Tebet já conseguiu o apoio formal anunciado do Podemos, que tem
9 senadores. E ela ainda está tentando o apoio de outros partidos, que são o PDT, com 3 senadores, o PSL, com 2 senadores, Rede Sustentabilidade, com 2 senadores, PSB, com 1 e Cidadania, com 3 senadores. O Rodrigo Pacheco ele é apoiado pelo Davi Alcolumbre, o atual presidente do Senado, e também ele é apoiado pelo presidente Bolsonaro. Ele já tem o apoio anunciado de 3 partidos. PT, que tem 6 senadores, PSD com 11 senadores e PP com 7 senadores. E tem outros partidos também que já declararam apoio formal ao Rodrigo Pacheco, que são PROS com 3 senadores, PL também com 3, Republicanos com 2 e PSC com 1. O PSDB ele decidiu não apoiar nenhum candidato nessa eleição no Senado. O Partido Tucano tem 7 senadores na bancada do Senado. 4 anunciaram que vão votar no Rodrigo Pacheco e 3 na Simone Tebet. Se você for somar aí esses números que eu disse, o Rodrigo Pacheco já contando com esses 4 senadores do PSDB, ele já leva a presidência do Senado. Mas uma coisa em comum, tanto na eleição do Senado quanto na eleição da Câmara. Todos os candidatos contam com as traições de última hora. Isso porque a eleição ela é secreta, o voto é secreto. O que significa isso? O partido pode anunciar apoio a um candidato, mas nem todos os deputados desse partido vão seguir a recomendação de votar naquele candidato e vão acabar traindo o partido e votando em outro. Mas vamos seguir aí as cenas dos próximos capítulos e acompanhar a eleição no início de fevereiro. Volto com você, Rafa. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pelas suas informações, Leonardo. Uma boa noite e um ótimo trabalho para você. E agora você confere outras notícias da política nacional no Política em 1 Minuto. Em resposta ao Instituto Butantan, o Ministério da Saúde reiterou o pedido pelas 6 milhões de doses. O Ministério pediu que a entrega acontecesse imediatamente após o Instituto questionar o governo federal sobre quantas doses vão permanecer em São Paulo. A Anvisa vai decidir neste domingo se autoriza ou não o uso emergencial das vacinas do Butantan e da Fiocruz. O governo federal voltou a zerar o imposto sobre a importação de cilindros de oxigênio. A cobrança tinha sido zerada no ano passado, mas retomou porque o Ministério da Saúde não pediu a renovação. O estado do Amazonas enfrenta a superlotação de hospitais e justamente a falta de oxigênio para os pacientes. A seguir, os dados da Covid-19 no Brasil e as dicas para você que vai prestar o Enem amanhã. Os detalhes depois do intervalo e nós voltamos já já. Neste domingo, milhões de estudantes vão prestar o Exame Nacional do Ensino Médio. Apenas no estado do Amazonas, por determinação da Justiça, a aplicação das provas não vai acontecer. Hoje, a Justiça rejeitou um pedido da Defensoria Pública da União para que as provas não fossem aplicadas no estado do Paraná e, além disso, nos últimos dias, a Justiça rejeitou pedidos para que o Enem não acontecesse amanhã no Amapá e em Minas Gerais. 2 pedidos já foram rejeitados pela Justiça de São Paulo. Hoje à tarde, a Defensoria Pública da União entrou com uma nova ação pedindo que a Justiça reconsidere a sua decisão. Ela afirmou que em diversos relatos foi apontado que a ocupação nas salas seria maior do que 50%, oferecendo riscos à saúde dos estudantes. Até o fechamento desta edição, nós não tivemos conhecimento de nenhum posicionamento da Justiça sobre este novo pedido da Defensoria Pública.
E para você que vai fazer o Enem, nós trazemos as seguintes dicas. Primeiro que levar: caneta esferográfica preta transparente, máscara de proteção contra a Covid-19 e um documento de identificação oficial com foto. Sem isso, você não consegue fazer o Enem. E lembrando que quem não utilizar corretamente a máscara de proteção será eliminado. É bom também conferir com antecedência o local onde você vai fazer a prova. É só você dar uma olhada no cartão de confirmação da inscrição. Os portões abrem às 11h30, hora de Brasília, e fecham à 1 da tarde para evitar aglomerações. E agora você confere os dados da Covid-19 no Brasil. De acordo com os últimos dados fornecidos pelo Ministério da Saúde, o número de novos casos nas últimas 24 horas é de 61.567. O acumulado subiu para 8.455.059 casos. O número de óbitos soma um total de 209.296, sendo 1.050 nas últimas 24 horas. A taxa de letalidade é de 2,5%. E o índice de mortalidade é de 99,6%. Os dados foram atualizados às 7 horas e 5 minutos. Os casos recuperados somam-se 7.388.784 e em acompanhamento estão 856.979 casos. Um brasileiro de família humilde, filho de uma lavadeira e de um carroceiro, tomou posse nesta semana como juiz no Tribunal de Justiça do Pará. Francisco Walter Rego Batista nasceu no município de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Ele sempre estudou em escola pública e se formou com o apoio dos pais no curso de Direito da Universidade Federal da Paraíba. O novo magistrado e os demais aprovados no concurso público tomaram posse numa cerimônia presidida pelo desembargador Leonardo de Noronha Tavares, presidente do TJPA. Por causa da pandemia, não houveram convidados para a solenidade. Uma história de superação que mostra o poder da educação. E nós ficamos por aqui. Esperamos que você tenha gostado do nosso canal. Te convido para se inscrever, para compartilhar e também para ficar de olho nas nossas redes sociais e no nosso site. Nós voltamos amanhã assim que sair o resultado da reunião da Anvisa sobre as vacinas com um boletim de notícias especial. Muito obrigado a todos pela companhia, uma boa noite para você, um ótimo domingo e até amanhã.